Conversa de corredor é a nossa proposta para que celebremos neste ano de 2025 os 75 anos da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva. E a gente tem tido alguns privilégios, além de reencontrar pessoas que estiveram na direção, estiveram nos cargos centrais da universidade, a gente também está visitando as pessoas da contemporaneidade, né? Aquelas do dia a dia, e que tem em si, a maioria delas até o momento, são aquelas que são egressas da própria Escola de Enfermagem da URGS. Este é um outro privilégio muito especial. A professora Mariur é uma dessas pessoas que vem nos contar então um pouco mais da trajetória na Escola de Enfermagem da URGS, para que sirva, inclusive, professora, para que aquelas pessoas dos semestres iniciais conheçam um pouco melhor, se estimulem, vejam também como é feita toda essa trajetória. O que é ser egressa da URGS e quem é essa professora Mariura, assim, ao longo de toda a trajetória, e agora a docente, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Enfermagem. Bom, pessoal, obrigada pelo convite, né? Meu ingresso na URGS foi em 1983, no semestre 2, e a minha conclusão foi no final de 87, então eu já tenho um percurso longo nessa minha história com a universidade. Eu sou também egressa do ensino público, né? No ensino fundamental, depois no ensino médio eu fui bolsista numa escola particular. Na época nós não tínhamos cota, e o perfil de ingressantes na universidade era bastante diferente do perfil de ingressantes de hoje em dia, né? Basicamente, os meus colegas de turma eram pessoas egressas de ensino privado, brancos, né, de classe média, né? Poucos eram pessoas de classe média ou classe média baixa, né? Ou até trabalhadores da área da saúde ou de outras áreas mesmo. O meu curso foi um curso ainda com um currículo de 4 anos, onde não tinha nem TCC, e as oportunidades de práticas disciplinares, elas eram parecidas de alguma forma com as que a gente tem hoje. O SUS estava surgindo no final da minha graduação, então quando eu cursei saúde coletiva, que naquela época era no 8º período, no último no caso, a gente estava começando com a questão de territórios, então nós participamos dessa coisa de construção de mapas de territórios. E depois eu passei um tempo longe da URGS, né, quando eu fui trabalhar já formada em diferentes espaços, e retornei para a universidade só no ano 2000, quando eu comecei a cursar mestrado. Eu cursei mestrado e doutorado na URGS, mas não em enfermagem, né? O meu mestrado foi em endocrinologia, o meu doutorado foi em epidemiologia. E então o doutorado é que me aproximou da área da saúde coletiva, porque no mundo do trabalho eu era da outra ponta, eu era da alta complexidade. Eu fui enfermeira de UTI bastante tempo. Depois eu fui primeira enfermeira de nutrologia aqui do estado, uma das primeiras do Brasil. E aí é que eu me aproximei de novo e fui aprender as coisas da saúde coletiva, porque eu era uma enfermeira que na minha prática assistencial era da outra ponta, né, do cuidado. Então eu entrei na URGS como docente em 2009, já com o doutorado concluído. Desde então, eu sou da área de atuação da saúde coletiva, nas 3 disciplinas da saúde coletiva, eventualmente colaborando em alguma outra de eixo transversal, né, como disciplina de pesquisa, de TCC, né? Mas é isso da minha carreira docente, do meu contato com a universidade, é isso aí. Tem uma coisa muito boa que eu acho que a gente precisa também pontuar as pessoas, né? A professora Mariura é uma professora que tem disponibilidade e que tem tido um envolvimento que a diferencia no conjunto desta representatividade. Por quê?
porque quando o governo do estado define as bandeiras, uma das primeiras pessoas na linha de frente, integrando inclusive como representante da URGS, claro, com toda a sua expertise do doutorado, da epidemiologia, enfim, é exatamente a professora Mariur, né? Como é que vem essa conotação de ser a enfermeira, de ser também a líder de uma representatividade numa questão tão necessária quanto foram esses desafios pelos quais passamos? Acredito que também a professora, nós somos um pouco contemporâneos, né? Eu só terminei uns anos antes. A gente jamais imaginava que teríamos um negócio chamado pandemia, né? E de uma hora para outra vem tudo isso e dali a pouco está ali a professora Mariur. Como é que tudo isso chega para ti? Ao longo da carreira, esse não foi o único desafio que eu passei, né? Talvez tenha sido um dos mais marcantes, mas não foi o único. Então, teve um momento lá na década de 90 que aqui no estado do Rio Grande do Sul nós fizemos uma grande preparação para um surto de cólera que estava acontecendo no Brasil, que começou na região amazônica, mas que se estendeu pelo Nordeste, já tinha chegado na região Sudeste. Então nós fizemos uma grande força-tarefa para nos prepararmos para atender cólera, porque na ocasião a gente achou que teria também aqui no Rio Grande do Sul epidemia de cólera. Nós estudamos muito, nós nos preparamos muito e não tivemos a epidemia, tivemos casos isolados. Depois disso, talvez um outro marco importante tenha sido no primeiro start que a gente deu para epidemia de dengue, que quando ela começou em outras macro-regiões do país, nós também nos preparamos para que isso acontecesse aqui. Só que aqui no estado ela veio mais tardiamente, ela teve um atraso de talvez 15 anos para ela chegar no volume que agora a gente tem visto nos últimos 3 anos. Na sequência, nós passamos pela primeira epidemia de gripe volumosa em 2009, foi bem quando eu estava fazendo a transição de enfermeira do Hospital de Clínicas e entrando na universidade. Eu peguei uma parte dela saindo do hospital, mas o pico dela eu já peguei como professora da universidade, onde a gente também precisou apresentar uma resposta indo para a linha de frente, atendendo em hospital de campanha. Tinham 3 tendas grandes que eram coordenadas pela aeronáutica naquela situação, em frente à emergência, a antiga emergência do Hospital de Clínicas, e era um volume gigantesco de pessoas para ser orientada, receber instruções, para organizar filas. As filas se estendiam até a Protásio Alves, e então a gente atuou diretamente ali na orientação das filas, no rastreamento de sintomáticos respiratórios, no atendimento dentro da emergência a essas pessoas que tinham gripe, né? Depois disso, já como professora também na URGS, na ocasião da Boate Kiss, eu assessorava o serviço de emergência, de enfermagem e emergência, e precisou haver todo um remanejo dos profissionais da emergência para fazer o resgate em Santa Maria dessas vítimas. Então, eu não fui uma pessoa que foi resgatista, mas eu fiquei na porta da emergência por 2 dias seguidos, organizando a demanda espontânea que chegava, para a gente poder deslocar equipes para lá. Depois disso, aí quando a gente pensava assim, não tem mais nenhuma desgraceira para acontecer, aí a gente teve essa pandemia, né? E sob muitas formas a gente foi chamado para atuar, para além dessa parte de conselhos consultivos e de ter que estudar muito assuntos que eram novos, eram emergentes, que a gente só tinha publicações pré-prints com achados muito espúrios, né, com muitas falácias de coisas que funcionavam ou que funcionaria e as coisas não funcionavam de verdade. Ter que desfazer mal-entendidos, ter que dar entrevistas para poder dizer que não existia base biológica nenhuma para essas falácias que estavam surgindo, desfazer fake news. Isso é muito trabalhoso, né?
coincidiu com o período que eu estava na chefia do departamento e as coisas na própria universidade mudavam muito de manhã para de tarde para de noite, então garanti que todas as pessoas do departamento tivessem a mesma informação e no tempo oportuno. Isso foi bastante exaustivo, sem desconsiderar que eu tinha uma pessoa de 90 anos morando comigo e que meu marido também continuava trabalhando, porque ele também trabalha numa área não assistencial dentro de um serviço de saúde. Então, foi um período muito complexo que exigiu muito das pessoas e muito de servidores públicos, porque, ao contrário do que uma parte da sociedade imagina, os servidores públicos trabalharam exaustivamente nessa pandemia, né? Porque é com o serviço público que as pessoas conseguem contar nessas horas, né? Então, se precisou desenvolver protocolos de atendimento e, para além disso, no assessoramento desses protocolos, traduzir esses protocolos em linguagem que atingisse as pessoas. E isso não é uma tarefa fácil, né? Especialmente desdizendo mitos, né, e fake news que surgiam o tempo inteiro. Então, fora a parte técnica propriamente dita, né, que em alguns momentos a gente precisou atuar como enfermeira mesmo, né, logo no começo, quando a URGS voltou às suas atividades, o nosso protocolo da URGS era de que todas as pessoas que fossem voltando fossem testadas. Na ocasião, o ICBS já realizava as testagens, mas não coletava as testagens, né, ele testava as amostras que já chegavam. Então, eu era a pessoa que uma vez por semana ia fazer as testagens nos servidores que estavam voltando à presencialidade, até que eu capacitei um grupo de pessoas para poder eles executarem essa testagem. Depois, volumosamente, a Escola de Enfermagem se envolveu nas campanhas de vacinação em 2020 ainda da influenza, porque a gente não desejava ter pessoas com doença respiratória para além da Covid, né? A gente já tinha um superávit de pessoas procurando os serviços de saúde, então a gripe era uma preocupação real, nós não tínhamos ainda vacina contra a Covid. Então se fez muitas campanhas de vacinação. A escola de enfermagem, entre drive-thrus e outras ações de vacinação, deve ter sozinha vacinado umas 2 a 3 mil pessoas, além dos servidores da URGS, né, que foi que a escola de enfermagem aplicou a vacina em todos esses servidores que desejaram, né, que se apresentaram para isso. E depois, quando chegou a vacina, também, né, nós capacitamos estudantes de enfermagem, estudantes de medicina e estudantes de outras áreas que colaboravam na vacinação para reforçar o plantel das unidades de saúde, que sozinha não iam dar conta, né, do enorme número de pessoas a ser vacinadas. Então, pelo menos 2 vezes por semana, as professoras da área de saúde coletiva faziam essas capacitações e depois nós supervisionávamos eles nas ações e aplicávamos vacina junto com eles, né, e garantíamos que tudo acontecesse de modo seguro e de modo muito estrito, porque nós tínhamos muitas recomendações, eram poucas doses de vacina que nós tínhamos para aplicar, e recomendações, entrou por faixa etária, entrou por grupo prioritário, então se era até aos 90 anos, quem tinha 89, 11 meses e 29 dias não podia naquela data ser imunizado, enfim, né, foi uma trabalheira danada, né. E agora, por último, a enchente, né, então a gente acha que não tem mais nada para acontecer e a gente tem o desafio da enchente, onde de novo nós somos chamados a prestar daí assistência direta de enfermagem, né. O meu primeiro ponto de atuação foi na EZFID, quando a EZFID estava sendo montada, né, eu cheguei junto com os profissionais da Força Nacional do SUS, representados pelo GHC, e em seguida que teve uma infraestrutura e outros colegas se agregaram, eu fui para outros locais onde tinha menos pessoas disponíveis, né, em lugares mais remotos, né. Cheguei a ir de helicóptero para Canoas para vacinar pessoal externo que estava vindo para o estado e não tinha vacinação.
Então, a base deles era lá na base aérea de Canoas. Então, para botar essas vacinas em dia, o Estado forneceu essas vacinas e eu que me desloquei até lá, né? Eu, junto com outras pessoas, me desloquei até lá. Então, acho que já deu bastante coisa aí. É toda uma vida, né, professora? E os 75 anos da Escola de Enfermagem, professora Mariô? De uma hora para outra a gente vai quase que se distraindo com o cotidiano, né? E dali a pouco está ali, tem toda uma história que já está escrita, né? A própria ideia aqui de ter começado em 1989 já é uma trajetória, né, professora Mariô? Em seguida a gente chega em 2025, 75 anos da escola, né? Nós temos outras colegas que comemoram seus jubileus de prata e aí a gente vai chegar nos 50 anos da escola. Então, é um movimento diferente, né? Como é que isso está chegando para a professora Mariô? O Mário Quintana tem um poema sobre o tempo, né? Quando a gente se dá conta já são 6, né? Então, quando a gente se deu conta já são 60, que é a idade que eu faço esse ano. E eu iniciei os meus estudos na escola de enfermagem no prédio que não é esse prédio da São Manuel, né? A minha matrícula, minha primeira matrícula, que na época não existia internet, era tudo em papel, foi na escola de enfermagem da Protásio Alves, quase na esquina do São Manuel. E esse prédio estava em construção, a parte grande das nossas aulas eram em outros prédios, nós não tínhamos um prédio, porque aqui, este prédio antigo lá da Protásio, ele era um prédio que não era totalmente seguro para a gente ter as atividades lá, então raramente a gente tinha atividades lá, mas a biblioteca era lá, a secretaria era lá. E nós tínhamos aula em vários outros prédios, como o ICBS antigo, o que hoje é chamado prédio da psicologia, antigamente era o prédio das ciências básicas, onde todos os cursos frequentavam. O laboratório de enfermagem, ele ocupava um dos lados térreos de todo esse prédio, que hoje é da Psico, e ele tinha inclusive um mezanino, onde a gente tinha talvez umas 6 camas com manequins, e mais o mezanino, onde a gente tinha a parte teórica, e depois que a gente descia para a parte do térreo, onde se davam as práticas. E quando eu já estava na metade do curso, mais ou menos, é que inaugurou o prédio novo, né? E a gente vai vendo, as coisas vão indo, quando a gente vê do nada, eu já sou vó, e a escola de enfermagem já tem 75 anos, e alguns dos meus colegas já não estão mais nem aí, né? Então, talvez agora com mais idade eu perceba esse tempo passando mais ligeiro, né? O tempo eu acho que acelera tão mais quanto diminui o tempo da gente. É como se a gente observasse uma ampulheta, né? No começo a gente não percebe que a areia está caindo tão ligeiro, mas quando ela vai se esvaziando parece que ela está correndo mais ligeiro. Não é uma impressão só, né? Acho que eu não, obviamente não acompanhei esses 75 anos na escola, acompanhei alguns, né, mesmo não tão perto, né, alguns como estudante, depois um período não tão perto, alguns um pouquinho perto, como enfermeira do Clínicas. Eu fui enfermeira do Clínicas por 13 anos, então tinha algum contato com a escola. E depois agora como professora. Acho que algumas coisas mudaram, algumas para melhor, algumas para nem tão melhor. Se der para dizer as coisas que mudaram para melhor, talvez a gente tenha um pouco mais de meios de comunicação, mais acesso à tecnologia, mais compreensão do que é o nosso papel, tanto como profissão como sociedade, né, na sociedade. Se eu puder dizer algumas coisas que avançaram um pouco, talvez seja a nossa inserção dentro do nosso próprio grande laboratório de ensino, que é o Hospital de Clínicas, né? A minha percepção de quando eu era estudante é que nós tínhamos professoras muito poderosas dentro da gestão de enfermagem do Hospital de Clínicas,
que abriram um espaço muito inédito no país inteiro dentro de hospitais e escolas e que foram muito respeitadas. E que talvez ao longo dos anos esse modelo assistencial está ainda muito médico centrado, aonde a gente diariamente tem que estar de novo disputando coisas que talvez no passado ficassem muito evidentes, que aquilo que é da enfermagem estava posto, e hoje em dia talvez isso está um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais complicado. Acho que a escola de enfermagem também avançou pouco ainda nas interações dentro do próprio município e dentro do estado, de dar contribuições e mostrar o seu papel de modo evidente, de se fazer representar nos espaços políticos e de sair de si própria, sabe? De ampliar os seus horizontes. O ensino, a extensão, a pesquisa, ela não se dá só dentro das paredes da escola de enfermagem. Pelo contrário, quanto mais endogênica ela for, menos ela vai ser importante e vai receber reconhecimento. Então, acho que a gente se publiciza pouco ainda. A gente ensina para os alunos que a enfermagem é muito importante, muito importante, muito importante, mas a gente demonstra, a gente evidencia pouco isso para a sociedade. A sociedade conhece muito pouco daquilo que a gente faz e vai sentir falta se a gente se retirar, né? Mas não vai nem perceber porque está sentindo falta, provavelmente. Então, acho que ainda tem muitas disputas, acho que é um lugar ainda de muita vaidade, né? A academia, ela é um lugar pouco colaborativo e de muita disputa. E isso só nos atrasa, né? Como profissão, a gente tende a crescer menos se a gente trabalhar de um jeito pouco colaborativo. Porque quando um enfermeiro faz uma coisa legal, uma enfermeira faz uma coisa boa, descobre, faz uma pesquisa importante, publica, aparece na televisão mostrando seu trabalho, se eu não me sentir orgulhosa desse colega, eu não estou valorizando a profissão. Então, na minha opinião, nos falta um pouco isso, porque quanto mais o Dilmar cresce, mais eu cresço. É bom para o Dilmar e é muito bom para mim também. Só que eu acho que isso ainda nos falta, né? E na graduação a gente precisa começar a modificar isso e a ter coisas menos competitivas, mais colaborativas. Não vai acontecer enquanto a gente não mudar a lógica de que tudo é pelo ordenamento, de dar reconhecimento para as pessoas publicamente, de estimular os estudantes a ter uma outra lógica para além do conceito que é A, que é B ou que é C, a pararem de rotular as pessoas porque tiraram A ou porque tiraram C, né? A saber que ninguém é perfeito, que vão ter coisas boas em todo mundo, vão ter coisas não tão boas, né? Porque a gente não tem habilidades lineares, né? A gente tem contribuições diferentes para dar. Mas eu acho isso, eu acho que a escola, ela avançou, mas avançou de modo lento. A sociedade está muito acelerada, a gente ainda não tem reconhecimento social, a gente ainda não tem visibilidade e a gente não está sabendo fazer isso. A gente não está sabendo se comunicar com quem vai nos impulsionar. Professora, exatamente nessa opção a partir de 2009, então, né? A professora começa a se posicionar em questões muito mais decisivas do contexto em si, né? Mas a gente tem acompanhando muitos que são calouros. Qual é o grande recado que a professora Mariura, assim, estudante da Escola de Enfermagem da URGS, o que são agora os calouros e as calouras, né? O que fica, assim, do recado? Um pouquinho da profissional que é avó, mas da profissional que, antes de tudo, foi profissional, foi
né? Também uma jovem sonhadora, como tantas as pessoas quando iniciam na sua profissão. Bom, para os estudantes eu diria, aproveitem a universidade. A universidade vai para muito além de disciplina, de escola de enfermagem, ela oferece muitas oportunidades de intercâmbios dentro da cidade, fora da cidade e não necessariamente só na nossa área. Daqui a uns dias vai acontecer o Salão URGS, né? Onde o final do Salão URGS sempre tem um espetáculo artístico, né? É um lugar onde não só a gente vai para dar uma relaxada, para a gente dar reconhecimento para aqueles que estão sendo premiados, mas para fazer network, para conhecer pessoas, saber quem é o pró-reitor lá da Relinter, saber quem é a reitora, sabe? Conhecer um pouco da estrutura da universidade, porque um dia pode ser que eu queira desenvolver um projeto e eu sentei do lado de um professor que eu tive uma conversa com ele num salão desses, numa atividade de música desse salão, em que eu disse, pá, que legal que esse cara faz, ele tem um laboratório ali na faculdade de farmácia do meu lado, que eu posso ser bolsista, né? Então, aproveitem os diferentes espaços da universidade. Segunda coisa é que nem tudo o que a gente faz vai ser do agrado da gente. Vão ter disciplinas, vão ter atividades que eu não vou gostar, mas que são necessárias para que eu tenha um conjunto de habilidades e de competências para atender pessoas, porque essas pessoas são do mundo real, né? E um ou outro aspecto, por exemplo, eu posso não gostar de saúde mental, mas aí lá pelas tantas eu tive que aprender de alcoolismo. Bom, pessoas com alcoolismo, elas estão em todos os espaços onde eu posso querer trabalhar. Inclusive, se eu for trabalhar na vigilância em saúde depois, em algum momento isso pode vir como um dos aspectos que eu tenho que avaliar em alguém que tem hepatite C ou que, sei lá, em alguma outra situação, numa gestante, né? Eu estou fazendo uma investigação de um óbito neonatal, né? Então, nem tudo que a gente vai se expor na graduação, em termos de disciplinas, de conteúdos, eles são coisas que eu posso gostar, mas eles têm um fundamento de estarem ali. Um outro recado é que a maior parte dos professores, ou a totalidade dos professores, é pelo menos uma geração na minha frente. Né? Até porque antes gerações eram 20 anos, agora as gerações passaram a ser 10, em seguidinho elas vão ser 5, por conta da velocidade da tecnologia que muda. Então, os professores são pelo menos 5 anos mais velhos que eu. Então, quer dizer que alguém que está lidando com o IA hoje, né, e foi alfabetizado digitalmente, não pode esperar que eu, com quase 60 anos, vou ter esse mesmo desempenho tecnológico, por mais que eu vá me atualizando e vá me habilitando. Mas isso não me desabona como docente, porque tem uma série de outros atributos que certamente eu tenho para oferecer para esse estudante, que aliado a esses atributos que são nativos nele e não são nativos em mim, podem fazer com que ele fique muito melhor que eu. Porque esse é o desejo de cada um de nós como professor, que os estudantes fiquem muito melhores que nós, porque afinal de contas são eles que vão cuidar de nós. Então eu não quero que um estudante fique subjugado a mim, seja menos criativo que eu, seja menos esperto que eu, que tenha menos habilidade. Pelo contrário, eu tenho todo o interesse que os nossos egressos sejam milhares de vezes melhor que nós. Porque eles vão cuidar de mim, vão cuidar da minha família toda. E essa é uma situação que já está acontecendo, né, professora? Já tem aqueles egressos que são filhos de egressos, né? Já está acontecendo também. Eu tenho uma geração um pouco mais na sua frente, né, professora? A gente vê, já tem até netos, né, de egressos da gente, e o bonito também que muita gente, egresso da escola, já está em funções bem posicionadas na sociedade, né? É uma satisfação muito especial, não? Porque a sociedade enfrenta hoje uma crise de lideranças, né? Isso não é muito exclusivo séria da escola de enfermagem, né? Se a gente chegar hoje lá na escola de enfermagem, precisa assumir a coordenação de uma comissão.
de um departamento, a própria direção da escola. A gente tem que fazer um tremendo esforço para que isso aconteça e que essa representação seja uma representação boa mesmo para todos os envolvidos, né? E talvez é um aspecto que a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes, porque é uma habilidade que ela pode ser aprendida, né? E a gente tem muito discurso, porque enfermeiro é um líder nato. Não é, não é o que a gente está vendo, né? Vem muitas responsabilidades, ser chefe, ser líder, ele é demandador. Uma das principais atribuições é conseguir, são essas relacionais, né, que estão bem difíceis para todo mundo, né? Então, estabelecer comunicação não violenta e ao mesmo tempo assertiva, conseguir fazer com que as pessoas trabalhem para um propósito, deixar evidente que propósito é esse, questionar quando esse propósito for um propósito que, afinal de contas, o que isso tem a ver com a enfermagem mesmo? Por que isso está vindo parar no nosso colo, né? Por que tem mais essa escala para fazer? Por que botaram mais esse instrumento para a enfermagem preencher, né? Entender o significado disso para poder estabelecer, não, mas isso aqui não é da enfermagem, só um pouquinho, isso aqui é porque ninguém quis fazer, que a enfermagem está fazendo, ou por que isso tem a ver com a natureza daquilo que a gente faz, né? O que a gente ganha com isso? O que o usuário ganha com isso, né? E talvez o meu último recado para quem está iniciando agora, para quem é estudante, daqui a pouquinho vai ser colega, é que o sentido de a gente ser enfermeiro não é a gente ter um nível superior, porque nem em cela isolada mais a gente vai, agora, né, isso aí caiu, né? Antigamente tinha diploma para ir para uma cela isolada se fosse preso. É atender alguém, né? Esse usuário, esse paciente, como chamam no hospital, e a sua família tem que ser o centro disso tudo, né? Se isso estiver desfocado do centro, estiver focado, por exemplo, só no fazer do enfermeiro, tem alguma coisa errada. Se estiver focado no fazer de cada um dos profissionais envolvidos, está errado. O sentido disso tudo precisa ser aquela pessoa que foi lá para resolver um problema. Para resolver problemas, para sugestões, né, para ideias boas, né? A gente tem tido esse privilégio de conviver com a professora Mariur. A gente espera que o pessoal tenha gostado. A gente, em outros momentos, vai chamar a professora Mariur, porque a ideia é exatamente de fazer da conversa do corredor não apenas aquela coisa negativa do corredor, né? Mas como os grandes aprendizados estão também no corredor, a gente puxou para o lado mais positivo, no sentido de ser qualificado na opinião das pessoas que a gente tem trazido aqui. Muito obrigado, professora, e em outros momentos a gente volta para mais conversa de corredor neste ano dos 75 anos da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da URGS.